enfim. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a essa nossa aula aí, a nossa quinta aula já. Como que o tempo passa rápido, né? Que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos aprender mais um pouquinho hoje, né? Então, bom dia, sejam bem-vindos a todos. Amém. Amém. Acho que todos estão com a Bíblia na mão, né? Então, vamos aprender mais um pouco. Como o nosso estudo é totalmente voltado às Escrituras, à Bíblia, a gente vai estar lendo bastante, viu? Nós vamos estar lendo, vai ter várias explicações. Se vocês quiserem fazer perguntas, fica à vontade, só erguer a mãozinha aí e com isso nós vamos conduzindo a nossa aula. Então, eu acredito que todos devam estar vendo aí o slide. Na aula passada nós paramos aí falando do filho de Abraão, que foi Isaac. Então, só vou fazer um breve resumo, certo? Então, nós vimos que Deus chamou Abraão para que ele pegasse o seu filho Isaac, seu filho praticamente o primogênito. Lembra que quando eu comentei com vocês, nós vimos que Abraão teve o primeiro filho, mas foi com a concubina, ou a serva, né? E deu o nome dele de Ismael, certo? Porém, não era o filho da promessa. Por quê? Porque Deus tinha feito a promessa para Abraão e Sara. Não era para Abraão e com a concubina. Então, eu até contei a historinha que naquele período, quando o casal não podiam ter filhos, eles poderiam adotar, isso perante a lei. Então, esse filho adotivo, ele passava a ser herdeiro da herança dos pais. Com exceção que, futuramente, se esse casal tivesse seu próprio filho, passaria para esse filho, porque ele é o filho legítimo, e o outro ficaria em segundo plano, certo? Então, foi o que aconteceu ali com Isaac. Isaac foi a promessa que Deus tinha feito para Abraão e Sara. Então, Deus prometeu que através de Abraão e Sara, a descendência deles seriam numerosos, como a areia do mar, como a estrela do céu, certo? E não poderia ser contado assim. E essa promessa foi dada para os dois. Nós vimos que Deus acabou cumprindo. Quando Deus falou para eles que eles teriam um filho, né? Um ano depois, Isaac já tinha nascido aí. E nós vimos também sobre a circuncisão, como que era feita a circuncisão, né? Quem deveria fazer. Então, como Deus estava formando o seu povo, a sua nação, então ele colocou um sinal no corpo de cada homem e ali se diferencia das outras nações. E Deus foi isso. Então nós vimos aqui, tem alguém que está com o microfone ligado, se puder desligar para nós aí, eu agradeço, só para a gente poder, para que todos possam estar ouvindo aí as explicações. Então nós vimos aí que Deus abençoou o casal e eles tiveram seu primeiro filho, Isaac. Tá? E claro que Deus também não desamparou a Ismael, como ele tinha prometido para Abraão. A gente não vamos estudar sobre a vida de Ismael, porque ele também foi pai de reis, teve vários filhos, teve várias descendências, se tornou numeroso também, porque a bênção de Deus, que Deus deu para Abraão, se estendeu para os dois filhos. Mas a promessa seguiria através de Isaac. Tá bom? Então, abre comigo lá no capítulo 25 do livro de Gênesis. Capítulo 25 do livro de Gênesis. Enquanto vocês vão abrindo, eu vou terminando aqui o resumo de onde nós terminamos na aula passada. Tá? Então, nós vimos aí que Deus chamou a Abraão para que ele pegasse o seu filho Isaac e oferecesse como sacrifício a Deus. Agora a gente imagina o que se passou na cabeça de Abraão naquele instante. Deus tinha dado um filho para eles. De repente Deus pede para que ele tire a vida do próprio filho.
Mas a fé de Abraão em Deus era tão grande porque ele sabia, ele tinha certeza que Deus iria ressuscitar Isaac depois do acontecido. Então ele foi com essa fé, com essa esperança. Ele foi sem questionar, sem reclamar, pegou seu filho, pegou as coisas que ele deveriam levar, né, o cutelo, que seria a faca, a lenha, o fogo, e chamou 2 servos para ir junto, e ele foi. Quando chegou lá perto do monte, subiram os 2 ao monte, ele amarrou o filho dele, né? Claro que Isaac já entendia um pouco a situação, Abraão deveria ter conversado com seu filho a situação, né? Que tinha que colocar toda a esperança em Deus, os 2 tinham que colocar a esperança em Deus, e ali Deus vê a fé de Abraão e providencia ali um cordeiro para que Abraão estivesse aí sacrificando no lugar do seu filho. Então, por isso que Abraão foi chamado o homem da fé, porque ele obedeceu a Deus até seus últimos momentos, né? Principalmente nesse momento que ele foi aí, levou seu filho para ser sacrificado. Ele não negou seu filho a Deus. É claro que Deus não aprova esse tipo de atitude. Vocês lembram que eu dei uma breve explicação que naquele período as outras nações, eles tinham esses costumes, eles pegavam crianças, jogavam vivo em fogo, sacrificavam as crianças para os seus ídolos, e Deus abominava isso daí. Então Deus queria ver a fé realmente de Abraão. Deus sabia da fé de Abraão, né? Então jamais Deus iria deixar que isso acontecesse. Então olha só, o propósito de Deus, o plano de Deus. E com isso Deus acabou abençoando Abraão aí, e ele é conhecido hoje o homem de fé, pai de muitas nações. No capítulo 25 do livro de Gênesis, acompanha comigo aí a leitura 5, o versículo 5 e o 6, eu acabei lendo na aula passada, mas só para a gente estar recordando que Sara, ela acabou falecendo e Abraão acabou casando com outra mulher. Ele teve outra esposa e ele teve vários filhos também. Ele não ficou apenas com Ismael e Isaac, mas ele teve outros filhos. Se a gente olhar o versículo 1 aí, acompanha comigo, ó. Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz a Zinra, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. E assim cada um deles foram tendo filhos, e a família de Abraão foi crescendo. Então Abraão não teve apenas Ismael e Isaac, ele teve vários filhos depois com outra mulher, tá? Com outra mulher que ele acabou se casando aí. Mas o filho da promessa, a promessa foi dada para quem? Abraão e depois para Isaac. Versículo 5. Abraão deu tudo o que possuía a Isaac. Por quê? Porque ele era o primogênito, ele era o filho da promessa, o primeiro filho dele com Sara. Ismael, o que aconteceu com Ismael? Tá? Para quem já fez a leitura, eu sei que tem gente que já está no livro de Êxodo aí, então vira a história de Ismael. Agar pegou seu filho, eles foram para outras regiões, habitaram em outras regiões, Ismael cresceu, Deus abençoou a vida de Ismael, ele se casou, teve muitos filhos também, os filhos deles foram se multiplicando, foram se formando nações, dele também partiu reis, tá? Ele teve filhos, netos, reis, então ele também foi abençoado. Nós vamos ver que logo em seguida, com a morte de Abraão, os dois se encontram novamente para enterrar seu pai. Então ainda tinha esse laço de família, esse laço de comunicação. É claro que eles não tinham a mesma comunicação que nós temos hoje. Mas olha o versículo 6. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes, e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra ocidental. Olha só, ele enviou cada filho dele para habitar em outras regiões. Então aí eles foram habitando e foram crescendo. E ele não deixou seus filhos desamparados, os outros filhos. Mas o filho da promessa sempre foi Isaque. Tá? Tudo bem? E do versículo 7 em diante a gente vê a morte de Israel. Olha o versículo de Israel, não, de Abraão. Olha o versículo, acompanha comigo, 7 até o 9, tá? Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançada em anos,
e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael. Ora os dois filhos junto aí. Então, quando Abraão morreu, Ismael ficou sabendo, foi até onde Isaac estava, onde o corpo dele estava, e os dois juntos ali sepultaram seu pai na terra que ele acabou comprando. Então, Abraão acabou comprando aí essa caverna de Macpela. Ele acabou comprando esse pedaço para ele poder ter um cantinho ali quando ele morresse, ele ser enterrado. E nessa terra, nesse local, ele acabou enterrando a sua esposa Sara. Ele queria ser enterrado junto com ela aí. E os filhos aí acabou satisfazendo aí o desejo do pai. Então, os dois juntos aí, tá? Enterraram o seu pai aí. Então, eles manteram essa relação aí de proximidade. Claro que cada um na sua terra, ou cada um na sua região. Do versículo 12 em diante, aí está mostrando as gerações de Ismael, os filhos que ele teve. Então, quer dizer, Deus acabou abençoando ele também. Acompanha comigo aí, ó, versículo 17. E os anos da vida de Ismael foram 137, e morreu e foi reunido ao seu povo. Habitaram desde Avilã até Sur, que olha para o Egito, como quem vai para a Síria. Ele se estabeleceu fronteira a todos os seus irmãos. Então nós vemos aí que Deus também não deixou desamparado aí Ismael e a sua descendência, tá? Como a promessa foi estendida aí para Isaac, então Deus continuou abençoando Isaac, através de Isaac ele iria formar a nação. Bom dia, Jéssica. A Jéssica acabou de chegar, seja bem-vinda. Então nós estamos no livro de Gênesis, capítulo 25, tá? Acompanhe comigo o versículo 23, do mesmo capítulo aí. Aqui ele vai estar falando de quem? Da descendência de Isaac, tá? Isaac já cresceu, então ele casou-se com a Raquel. Vocês lembram que quando Sara morreu, após a morte de Sara, Abraão chamou seu servo mais velho, mais antigo de casa, e pediu para que ele fosse até a terra dos parentes de Abraão, para que pudesse trazer uma esposa. Então seria uma prima de Isaac. O casamento era feito dentro da própria família. Então, assim, nesse período já se casavam-se primos com primos. Então, o casamento de irmãos já era mais difícil. Já tinha mudado totalmente um pouco aí esse costume. Então, houve casamento aí. Isaac casou-se com a sua esposa, era sua prima, chamava-se Rebeca, né? Então, ele já estava casado aqui no versículo 19 em diante do capítulo 25. Acompanhe comigo a leitura do 20, versículo 20 aí. Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca. Ele tinha 40 anos de idade já, quando ele casou-se, né? Olha, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaac orou por sua mulher, porque ela era estéril. Olha só, Sara era estéril. Deus abençoou Abraão e Sara e deu filhos para ele, Isaac. Isaac acabou aí casando com Rebeca, que também era estéril, não tinha filhos. Naquele período, por que as mulheres eram estéreis, né? Nós não sabemos se era por causa da alimentação, era o seu modo de vida, se nasceu assim ou não, provavelmente, né, algum distúrbio na sua parte, na formação, assim. Normalmente, quando na formação da criança, né, se tem algum distúrbio na sua formação, acaba causando alguma sequela aí. Aí vai entrar mais pelo lado científico da medicina. Não tenho muito conhecimento dessa parte aí, mas vamos lá, ela era estéril. Então nós vemos aí Isaac, pela aprendizagem que ele teve com o pai dele, Abraão, ele orou para que Deus abençoasse Rebeca e eles pudessem ter filhos. Até então, porque ele sabia da promessa que Deus tinha dado para Abraão, que através da descendência de Abraão, Deus iria formar uma nação. Então era o propósito de Deus que a esposa de Isaac também pudesse ter filhos.
Então ele faz uma oração para Deus. E olha o versículo 23. Respondeu-lhe o Senhor. Nós vemos aqui, até esse ponto ainda, né, Deus conversando. Nós vimos que quando Deus criou Adão e Eva, Deus conversava com eles pessoalmente, cara a cara, porque ainda não estavam em pecado. A partir do momento que Adão e Eva pecou-se, eles foram expulsos. Deus foi mudando a maneira de conversar. Então, como se fosse assim, eles estavam num lugar, e Deus lá do céu falava com eles, ou mandavam anjos em forma de homem, para estar conversando, levando a mensagem. Então Deus se comunicava com Abraão dessa maneira. Anjos apareciam ali em forma de pessoas humanas, conversando com Abraão. Ele conversava do próprio céu, ele falava, Abraão ouvia, entendia totalmente o que Deus tinha a falar. E assim nós vemos que Deus respondendo para Isaac da mesma maneira. Versículo 23. Respondeu-lhe o Senhor, duas nações há no teu ventre, dois povos, nascido de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Agora aqui Deus muda um pouquinho a situação. Até então, o mais velho era que tinha todo o direito, né? É ele que assumia todas as coisas depois da morte do pai. Agora aqui Deus acaba mudando um pouquinho. Então por que que Deus dá essa resposta para Isaac? Porque os dois, no ventre da mãe, acompanha comigo o versículo 22 aí, para a gente entender. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. Então Deus explica para ele, tem duas nações aí que vai sair de você. Uma nação eu vou dar continuidade ao meu propósito, e a outra nação vai se formar outra nação. Como Deus tinha prometido que através de Abraão, seu descendente, ele faria uma nação grande, teria muitos filhos, então Deus foi concedendo essa bênção também para Isaac. Deus estende a promessa para Isaac. Tá? Então, dentro da barriga de Rebeca, tinha duas nações, aonde o mais novo iria dar sequência, Deus ia dar sequência na promessa dele, através do filho mais novo. Deus sempre com um propósito. Então ele fala, o mais forte, o mais novo será o mais forte. Né? O mais velho será submisso ao mais novo. Cria um problema aí, porque quando os dois nascem, crescem, começa a ter essas desavenças. Então acompanha comigo o versículo 27 aí, ó. Cresceram os meninos. Esaú, que era o mais velho, saiu perito caçador, homem de campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Então, resumindo aí na nossa linguagem de hoje, né, um era mais trabalhador, o outro era mais preguiçoso. Mas Deus já tinha um propósito. Olha o versículo 28. Amava, acompanha comigo, vou ler agora em seguida, tá? Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. Ele disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. O que seria esse cozinhado? Então ele fez uma sopa, um prato que com cheiro, né? Ele era saborosa, então chamou a atenção totalmente ali de Esaú, o cheiro, a aparência, então ele viu, nossa, essa comida está muito boa, gostaria muito de experimentar. E aí eles fazem um pacto, olha só, Jacó, disse Jacó, vende-me primeiro teu direito de primogenitura. Então ele faz um acordo com o irmão. Ó, eu quero o seu direito de filho mais velho. Você não vende ele para mim? Se você vender ele para mim, eu te dou esse prato. Isaú, naquela emoção, com fome, cansado, ele acaba aceitando a proposta. Olha o versículo 32. Ele respondeu, estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Essas palavras que Isaú acabou aqui se declarando,
ele acabou se enterrando aí, entregando o seu direito totalmente para Jacó. Então, olha só, o que ele pronunciou da boca para fora foi o suficiente para que ele perdesse o direito de filho mais velho, todos os direitos. Então ele receberia a segunda bênção do pai. E assim, ele levou para o resto da vida e ficava assim todo com rancor por causa dessa situação. Vamos aí continuar nossa leitura. Versículo 33. Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Algo que ele achou que era algo banal, né? Algo assim que não tinha muito valor. Ah, isso não vai ter valor mesmo, então tá feito. Analisando aqui o ponto, a palavra, quando um homem dava uma palavra para outro, era como você estivesse fazendo a sua assinatura. Quando você vai fazer um contrato com alguém hoje, você não assina lá no papel. Quando você assina, está feito o contrato. Você não pode revogar. A não ser que ambas as partes estejam em acordo para quebrar esse contrato. Até então no contrato diz, o primeiro que quebrar esse contrato paga a multa. Então a palavra, quando o homem dava a sua palavra naquela época, era assinatura. Ele tinha que cumprir. Era a palavra de homem mesmo. Então olha só, ele jurou e ele acabou vendendo o seu direito aí. Versículo 34. Deus deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. E aí, vem aí as consequências depois. O capítulo 26, então, o que nós estamos vendo aqui? A gente está vendo aí que o propósito de Deus, quando Deus falou lá no capítulo anterior, capítulo 25, versículo 33, que o mais novo, ele seria superior ao mais velho, então aqui já está acontecendo nesses versículos final. Então o que acontece? O que Deus falou para Isaac lá atrás, aqui se concretizou através desse ato aqui. Por que que Deus fez isso, né? Foi o propósito dele. Acompanha comigo aí capítulo 26. Começou a ter fome naquela região. É o versículo 3. Aí Deus chama Isaac. Deixa eu passar o slide aqui. Deus chama Isaac. Tá? Tá aparecendo aí para vocês Jacó, mas logo vou chegar em Jacó. Deus chama Isaac. E ele, no capítulo 26, está contando que Isaac ele está na terra dos filisteus. Antes de eu fazer a leitura, eu vou dar uma breve explicação. Tá? Ele estava na terra dos filisteus. Filisteus era um povo totalmente assim, não era temente a Deus. Os filisteus eles tinham seus próprios costumes, suas próprias tradições, seu modo de vida. Eles não reconheciam Deus. Então a vida deles era voltada para seus próprios princípios, e esses princípios levavam distante de Deus. Então ali a imoralidade que existia ali naquela terra era muito grande. Então Deus estava sempre chamando Isaac e depois Jacó para sempre estar andando no caminho dele. Se eles permanecessem fiel, ele estenderia a promessa para os dois. Por isso que Deus chamou Isaac e confirmou com Isaac a promessa. Olha só. Deus aparece para Isaac e fala, versículo 3, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e a confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Aqui Deus está confirmando a promessa com Isaac, a promessa que ele fez. Por quê? Porque Isaac também estava andando no caminho de Deus.
buscando a Deus. E ele continua, versículo 4 aí, ó. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, dos céus, está no plural céus. Lembra que eu acabei explicando aí nas outras aulas, céus, existem 3 céus. O primeiro é esse que nós olhamos, quando nós olhamos para o céu, a gente vê o primeiro céu, é o primeiro. O segundo é o espaço sideral que nós conhecemos, é o segundo céus, que para chegar até lá apenas aquelas aeronaves especiais para isso, próprias para isso, né? E existe o terceiro céu. O terceiro céu é onde Deus habita. Então a Bíblia sempre vai nos mostrar para nós céu no plural, tá? Céu no plural. E ela deixa bem claro lá no livro do Novo Testamento que são 3 céus. Por isso que aparece no plural. Tudo bem? Depois eu mostro a passagem para vocês. Eu acabei lendo lá, mas depois a gente mostra. Então vamos lá. Continuando aí a leitura. E lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Olha ele estendendo a promessa para Isaac. Por quê? Porque as promessas passavam de pai para filho. Era o filho mais velho que com o nascimento de Jacó, Deus muda um pouquinho a situação dessas bênçãos, passa para ser Jacó. Por quê? Porque ele sabia, Deus já sabia que Isaú iria ignorar o seu direito de filho mais velho. Ele já sabia. Versículo 5. Porque Abraão, olha só, por que ele está estendendo a promessa? Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Opa, mas vamos lá. Mas na época de Abraão não tinha lei, não tinha estatutos. Como que Abraão guardou? Tá. Tudo que Deus pediu para que Abraão fizesse, Abraão fez. Então, tudo que Deus pediu para que Abraão fizesse e ele fez, foram as leis e os mandamentos que Deus estava dando para Abraão. Abraão, faz isso. Abraão, você deve circuncidar todo menino ao 8º dia. Quando o menino nascer, o homem, depois de 8 dias você deve circuncidar. Abraão fez. Então, tudo que Deus pediu para Abraão era lei, era uma ordenança e era estatutos. Abraão acabou obedecendo a todos. E ele se fortaleceu mais a sua fé, a seu relacionamento com Deus, essa amizade com Deus, quando ele pegou seu filho e levou para ser imolado ou sacrificado. E foi quando Deus providenciou o cordeiro aí. Ali Deus falou, você realmente anda comigo. Você obedece a tudo que eu falo. E é onde Deus repete para Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, vou te dar a terra. Analisando aqui, tá? Essa terra aqui dos filisteus já era a terra de Canaã. Abraão já estava habitando na terra. Isaac já estava habitando na terra. Porém, existia ainda povos ali que dominava aquela terra. Só que sozinho, claro, sozinho ele não estava sozinho, porque Deus estava com ele. Mas Deus estava formando. Ele estava começando a formar a sua nação. Para depois dar a terra para eles. Versículo 7. Perguntando-lhe aos homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse, é minha irmã. Eita gota. E aí agora? Ele acabou mentindo. Aqui realmente a gente vê que ele acaba mentindo. Lembra que Abraão, quando falou que Sara era irmã dele? Abraão não mentiu. Porque Sara era irmã dele por parte de pai. E Rebeca aqui? E Isaac?
eram primos. Também era considerado como irmãos, porque pertencia à mesma família. Porque quando eles falam pertencer à mesma família, eles puxam até o seu ancestrais lá. Vô, bisavô, tataravô. Quando vocês lerem aqui na Bíblia, Abraão foi pai de Isaac, Isaac de Jacó e assim por diante, né? A genealogia. Eles consideram aí a quinta geração para trás aí muito, ainda como recente. E considera os primos como irmãos. E a consideração aqui de um primo era como se fosse um irmão mesmo. Tinha a mesma consideração. Então ele fala, minha irmã, por quê? Porque era o costume ainda da terra. O costume era da terra, se um homem chegasse com a sua esposa numa terra e a esposa fosse formosa, e se eles soubessem que essa mulher era casada com esse marido, com esse homem, eles davam um jeitinho de matar esse marido para poder ficar com a esposa. Porque até a própria lei deles também não aceitava que se desposasse da esposa de alguém enquanto o homem estivesse vivo. Jamais. Até então, porque o homem ia querer se vingar, ia trazer muitos outros problemas aí. Certo? Continuando aí. Pois temia dizer, é minha mulher, para que dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Então a gente vê aí o costume que tinha naquela época as outras nações. Vem o desenrolar da história. Eles aceitam, Abimeleque tenta aí se apossar da esposa de Isaac, porém depois quando ele descobre que realmente é, ele chama, o que você está fazendo comigo? Por que você não falou que era a tua esposa? Só que ele não sabia que Abimeleque também era um homem temente a Deus, ele jamais iria fazer isso. Enfim, ele acaba se despedindo para fazer o capítulo 26, tá? Depois vocês fazem a leitura. E com isso eles tiveram filhos. E foram criando seus filhos aí naquela região. No capítulo 27, nós vemos que Isaac, ele acaba abençoando a Jacó. Porque Jacó acaba enganando, passando a perna em Esaú mais uma vez. A primeira vez ele comprou o direito de filho mais velho. E agora a segunda vez ele se passa pelo irmão para ganhar a bênção. Aqui Isaac já está próximo à sua morte, né? Ele está próximo a morrer. E era de costume o pai, no seu leito de morte, quando ele estava prestes a morrer, ele já sabia por causa dos sinais da velhice, já não tinha forças, né? Ele era acamado, então ele vê as bênçãos, então ele engana o pai, aqui no capítulo 27. Olha o versículo 1. Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho. Ele disse, meu filho, respondeu ele, aqui estou. Disse-lhe o pai, estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco. Sai ao campo e apanha para mim alguma caça. A aljava seria um bornal, um picuá, naquela época, na época do meu menino chamava de bornal, de picuá, seria uma bolsa. Nos dias de hoje a gente chama de bolsa, né? Você coloca a bolsa no ombro, coloca as coisas que você vai usar dentro dela e sai. E ele pede para que Esaú preparasse um alimento, porque Esaú cozinhava muito bem, o pai gostava da comida do seu filho mais velho, e ele pede. Eu vou ler aqui só para a gente entender, tá bom? Versículo 5 aí do capítulo 27. Rebeca estava enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho.
E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim, traze caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Desculpa, gente, eu acabei ficando aqui sem som. Ficou mudo um pouquinho aí agora. Ok. Tá, então vamos aí. Então, o que Rebeca faz? Ela conta o acontecido para seu filho, porque ela amava mais a Jacó do que a Isaac. Então, o filho preferido dela era Jacó do que Esaú. Isaac era o pai. Então, o que ela faz? Ela fala assim, Jacó, vai lá, pega lá um carneiro, traz ele para mim, mata ele e traz ele para mim, que eu é que seu pai gosta. E o restante deixa comigo. E ele fica preocupado, mas mãe, como que ele vai saber que eu sou Esaú? Ele falou, mas Esaú era costume naquela época, como eles criavam carneiro, cordeiros, cabritos e cabras, então eles tiravam a lã, faziam roupas com aquela lã para eles. Né? E normalmente, então ela pegou um casaco peludo, colocou no braço, fez o cozinhado, deu na mão de Jacó, ele foi se passando pelo filho mais velho, como Jacó não estava enxergando, aí passou o perfume do irmão para enganar o pai. Então ele chegou até o pai, se passando pelo Esaú, estou fazendo um resumo, tá? Desse capítulo 27 aí, depois vocês leem ele com calma, que aí vocês vão entender a história. E ele leva esse alimento para o pai. O pai come o alimento, depois quando ele termina de comer o alimento, ele vai abençoar. Aí, né, o pai estranha, fala, a voz é de Jacó. Mas você é Esaú mesmo? E ele confirma, não, eu sou Esaú, então me dá seu braço. Aí ele coloca a mão no braço, o Jacó está com esse casaco aí, de mangas compridas, de pele de animal, de carneiro. Então ele vê que é peludo, quer dizer, ele sente que é peludo, ele sente o cheiro do perfume e ele abençoa a Jacó. Logo em seguida, o irmão chega, Esaú chega com a caça. Quando ele chega com a caça, ele prepara a caça e leva até o pai. Aí o pai fica confuso, mas eu já te abençoei. Não, pai, não abençoou. Aí ele descobre que Jacó passou a perna mais uma vez. E aí a mãe de Jacó, Rebeca, pede para que o filho vá embora para outra região, para os parentes. Então ele vai até a casa do tio. Tá resumindo a história. Esaú fica com raiva do seu irmão e começa a persegui-lo. Para ele não ser morto, Jacó foge. Tá? Então, o nome, significado do nome de Jacó, Deus depois chama ele de Israel. Então passa a se chamar Jacó para Israel. Por quê? Jacó significa enganador. Ele enganou seu irmão 2 vezes. Ele acabou fugindo aí da presença. E ele vai habitar em outra região. Nessa região ele chega na casa do tio dele, conhece no capítulo 28, ele conhece Raquel, se apaixona pela Raquel. O tio dele, que era pai da Raquel, né, era parente próximo do pai dele, de Isaac. Era parente próximo. Filho de Ismael, descendente de Ismael. Era descendente de Ismael, parente. E ele acaba trabalhando 7 anos para esse homem, seu tio, para poder casar com a filha. Porém, Raquel era a filha mais nova, caçula. E não era costume casar primeiro a caçula e depois a mais velha. Tinha que casar primeiro a mais velha e depois a caçula, pela ordem. E no dia do casamento, ele é enganado pelo seu sogro. Então ele tomou umas cajibrina, eles tomavam muito suco, e o suco ele é puro álcool naquela época, né? Então ele tomou um pouquinho. Quando foi se deitar, foi dormir, no outro dia acordou, ele viu que não era Raquel, era Lia. Chegou para o seu sogro me enganou.
Estou resumindo o capítulo 28, tá? O Senhor me enganou. Porque era Raquel. E eu acordei com Lia. Aí o sogro explica, fala, olha, é de costume nosso casar mais velha. Se você quer casar com a mais nova, eu também te concedo a mais nova. Só que você vai ter que me trabalhar para mim mais 7 anos. De graça. Mas aí Deus foi abençoando, ele aceitou a proposta, trabalhou mais 7 anos, total de 14 anos ali. E o sogro cumpriu a sua promessa. Com o passar do tempo, começou a ter uma desavença aí meio entre eles. Jacó resolveu pegar suas coisas e sair e voltar para sua terra junto do seu pai. Acompanhe comigo a leitura aí do capítulo 28. Eu estou pegando algumas partes, tá, para a gente fazer leitura, outras eu estou fazendo resumo, porque assim, as nossas aulas elas são programadas. Então, como nós temos aí um início e um termo, então a gente faz um resumo aí, mas fica dentro das escrituras, tá bom? Versículo 10, acompanha comigo aí, ó. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tá analisando aí, ó, nós estamos vendo aqui que Jacó casou-se com 2 mulheres. Por que Deus permitiu? Tá, mas Deus tinha um propósito. Qual que era o propósito? Formar deles uma grande nação. Então Deus foi permitindo isso daí, foi abençoando ainda, porque esse era o propósito de Deus. Formar uma grande nação. Até então, porque pela lei deles lá, se o homem tivesse uma condição financeira, ele poderia ter mais de uma mulher. 2, 3. O problema era dele. Né? Ele tinha que sustentar todas. Então, olha o versículo 11. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto, quer dizer, já estava anoitecendo. Né? Tomou uma das pedras do lugar, fez lá seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Não sei se vocês estão vendo o slide aí. Já me perguntaram, então existe uma escada para subir e descer no céu? Se vocês olharem o slide, vocês estão vendo aí os anjos, Jacó, o sonho de Jacó, e os anjos descendo a escada falando com ele. Ele está sonhando. Nós vamos ver aqui que Deus mudou a maneira dele falar com o homem. Ele começa a falar com o homem através do sonho. Então, com Jacó, ele mudou a maneira de falar. Até então, porque Jacó era um enganador. Mas Deus já tinha um propósito para Jacó. E jamais ele iria deixar de realizar esse propósito através de Jacó. É claro que se Jacó permanecesse no caminho com Deus, Deus deixou bem claro, se você permanecer no meu caminho, nos meus mandamentos, nas minhas leis, nos meus estatutos, eu estarei com você. Se você tiver alguns deslizes, porque você é homem, é pecador, erra, e se arrepender e continuar comigo, eu vou estar com você ainda. Mas desde que você se arrepende e não faça mais. Isso serve para nós hoje também. Devemos estar andando no caminho. Pode acontecer da gente ter um deslizes, mas se realmente nós nos arrependermos profundamente, pedir perdão, confessar para Deus, pedir perdão e procurar não fazer mais o erro, Deus jamais vai abandonar. Isso acontecia com os patriarcas aqui. Nós estamos falando da era patriarcal. Tá, continuando a leitura, tá bom? Vamos lá. E sonhou, eis posto na terra uma escada cujo topo atingia o céu. Olha que aqui já está no singular. Então, essa escada chegou até Jacó e até onde Deus estava. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Olha só. Deus chamou Jacó e estendeu as bênçãos que ele tinha dado para Abraão, para Isaque, e agora está confirmando com Jacó. Então, a promessa que Deus fez para Abraão, ele vai cumprir lá na frente.
Abraão morreu na esperança dessa promessa, porque Abraão sabia que Deus iria cumprir essa promessa com seus descendentes. E a mesma coisa foi Isaac. Continuando a leitura aí. Versículo 14. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus confirmando a promessa dele. Continuando aí. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertando Jacó do seu sono, disse na verdade, despertando Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. E temendo, disse, quão temível é este lugar. E a casa de Deus é a casa de Deus, a porta dos céus. Então ele reconheceu, lembrou que Deus tinha falado com ele através do sonho. Então ele levantou e foi. Chamou as suas duas mulheres e resolveu sair. Eu tinha separado um ponto aqui que às vezes a gente acaba assim levando para outro ponto. Versículo, capítulo 31, abre comigo lá no capítulo 31. Tá. O capítulo 30 está contando da história aí dos filhos, tá? Dos filhos. Mas depois nós vamos voltar nele, para a gente chegar nesse slide aí. Deixa eu abrir aqui a genealogia, aparecer para vocês. Capítulo 31. Quando Jacó ele saiu da terra do seu sogro, e ele levou as duas esposas, Raquel e Lia, porque ele acabou casando com as duas. Lia, Raquel, ela acabou cometendo aí a internet hoje está caindo, né? Tem alguém que está caindo e voltando. A Jéssica Gaspar voltou. Ótimo. Então, eles tinham os costumes naquela época, não era só costumes, tá? Porque se a gente parar para pensar, o que seria isso? Mas abre comigo lá em Gênesis capítulo 31, o versículo 19. Quando Jacó saiu da terra do seu sogro com as suas duas mulheres, Deus tinha abençoado ele, que ele saiu de lá praticamente rico. Mas por que rico? Naquele período, um homem que tinha muitos animais, ele era considerado um homem rico. E Deus abençoou a vida de Jacó, que na terra do sogro dele, ele acabou tendo muitos animais. Então, como que ele acabou tendo muitos animais? Porque os dois fizeram um acordo. Todo animal que nascesse riscado ou malhado, esse animal ele era considerado impróprio. Ele era descartado. E o sogro acabou dando todos esses animais para Jacó. E Deus foi abençoando e nasciam muitos animais listrados. Listrados, branco e preto. O animal ele tinha que nascer de uma cor só. Ou branco ou preto. Jamais ele poderia nascer com duas cores. Quando ele nascesse com duas cores, era descartado. Então ele teve muitos animais. Deus foi abençoando que ele foi conseguindo essas riquezas. Então ele pegou tudo que ele tinha e saiu. E Raquel, ela acabou pegando algo do seu pai. Versículo 19, acompanha comigo, ó. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas. O que é tosquia? Ele foi contar os animais que ele tinha. Aí Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam ao seu pai. Então veja bem, Jacó fugiu.
Raquel foi lá e roubou uns ídolos que o pai tinha. Mas por que Raquel acabou? Para que ela iria usar esses ídolos? Se ela era temente a Deus. E por que o pai dela tinha esses ídolos se ele buscava a Deus? Mas a promessa estava estendendo. Tá, Labão, ele era descendente de Ismael. Então ele conhecia Deus. Porque Ismael, até os seus, provavelmente 10 anos de idade, ele viveu com Abraão. Então ele aprendeu sobre Deus. Só que a promessa, as bênçãos, era estendida para Isaac, não para... Porque Isaac era considerado o primogênito, que era o filho da bênção do casal. Então por que eles tinham isso? Tá? Esses ídolos, eles eram como se fosse um documento de propriedade da terra. Então Raquel pensou assim, bom, se a gente está indo embora, se de repente amanhã acontece alguma coisa para a gente não ficar na mão, eu tenho a garantia de que a terra, uma parte dessa terra, dessas coisas, dessa riqueza que o meu pai tem, é minha, por direito, como filha. Então ela acabou aí roubando. E naquele tempo, esse ídolo, ele era o documento oficial que a pessoa tinha aquela terra, que era dela. Então, nós vemos aí depois aí nos versículos posteriores que quando Labão fica sabendo desse acontecimento, ele não acha os seus ídolos, eles vão até atrás de Jacó, falando, você roubou. Por quê? Porque ele ficou preocupado. Porque se Jacó volta para lá com esses ídolos, Jacó fala, essa terra é minha, ele tem que entregar e tem que ir embora. Então essa era a preocupação. Então a gente vê na história aí que ele começa a perseguir a Jacó, mas porém os dois acabam fazendo pacto, ele descobre que foi Raquel, e Raquel acaba falando que ela teve medo, então ela pegou a parte dela como herança, que seria esse ídolo. E muitos leem essa passagem e levam para o outro lado. Tá? Então, as demarcações das terras, as propriedades, a pessoa conseguia provar se ela tivesse aí, era um documento. Tá? Então, normalmente, na época, era uma pequena estátua, ou de animal, ou de alguma pessoa, de alguma ave, que comprovava que a terra era daquela pessoa. Só para a gente entender. Tudo bem? Ninguém tem uma pergunta aí? Então, todo mundo está concordando. Né? Então vamos lá. Depois vocês continuam a leitura aí que vão entender melhor, tá bom? Então nós vemos que Deus aí chamou Abraão, apareceu para Abraão por sonho. Já estamos vendo que Deus mudou a sua maneira de conversar com o homem, certo? Nós vemos que Deus restabelece as promessas para Jacó e sua descendência, a mesma promessa que ele fez para Abraão, a mesma promessa que ele fez com Isaac, que ele estendeu para Isaac, agora estendendo para Abraão. Ou Abraão não, para Jacó. E aí Deus dá continuidade ao seu plano. E ele acaba mudando o nome de Jacó para Israel, porque Jacó significa usurpador, enganador. Israel significa pai de uma nação, de grandes nações. Os filhos de Israel, pai de um reino. Aí acompanha comigo o slide, só para a gente entender. Então nós vemos que Abraão casou com Sara. Não sei se vocês estão vendo o slide, estão vendo todos? Tá, Abraão casou com... Os dois tiveram Isaac, que foi o filho da promessa. Isaac casou com Rebeca. Fica mais fácil para a gente entender através desse slide aí. É o 47 aí. Então Isaac casou com Rebeca e tiveram 2 filhos. Esaú, o mais velho, e Jacó, o caçula. Porém, nós vimos que Esaú acabou vendendo o seu direito de primogenitura, filho mais velho. Jacó acabou enganando
seu irmão 2 vezes. Só que aí Deus, antes dos nascimentos dos dois, eu já tinha falado que ia ser 2 nações. Só que a bênção seria estendida para o mais novo. Então Deus já sabia o que Esaú iria fazer. Jacó casou com Lia, que foi enganado pelo sogro, né? E casou com Raquel. Aí está aparecendo Zilpa, ela é uma serva ou concubina de Lia. Lembra que eu expliquei o que é uma serva ou concubina, uma escrava? Cada mulher tinha uma para poder ajudar ela nos seus afazeres. Cada esposa tinha sua tenda. Lia tinha uma tenda, Raquel tinha outra tenda. E tinha os afazeres dentro dessa tenda. Fazer a comida, manter o arrumado, organizada, cuidar dos filhos e assim. Né? Raquel tinha uma concubina que chamava Bila. Então, resumindo aí, Jacó teve 4 mulheres. 2 oficiais e 2 concubinas. Mas por quê? Vamos entender. Com Lia, Jacó teve 4 filhos, os 4 primeiros filhos, Ruben, Simeão, Levi e Judá. Esses nomes, naquele período, as tribos, as pequenas tribos, recebiam o nome do seu patriarca. Então, se o pai tivesse 10 filhos, a tribo seria chamada pelo nome do pai. Então, como Jacó, hoje Israel, os filhos de Israel, é porque está se referenciando a Jacó como patriarca, certo? Então, Lia teve 4 filhos. Raquel era estéril. Como ela era estéril, ela acabou cedendo a sua concubina para Jacó. Lembra, no início eu contei a história que se a mulher fosse estéril, ela desse a concubina ou a serva escrava para que o marido tivesse filho, era filha dela, porque essa concubina pertencia a essa mulher. A lei permitia isso. Então, Raquel, por ser estéril, viu que a Lia tinha dado 4 filhos homens para Jacó, então ela resolveu resolver esse problema dela. Deu a concubina, né? E Jacó acabou aí deitando com a concubina e tiveram 2 filhos. Então Jacó, através de Raquel, por Bila, tiveram 2 filhos, que passavam a ser filhos de Raquel e de Jacó. Então eram filhos adotivos de Raquel, Dan e Naphtali. Lia, ela cessou por aí. Ela não teve mais filhos. Então, como ela viu que Raquel tinha dado sua concubina para ter mais filhos, ela não queria ficar por trás. Aí ela deu sua concubina Zilpa. E através da concubina tiveram 2 filhos. Através da concubina tiveram 2 filhos, Gade e Aser, todos homens. E não parou por aí. Não parou por aí. Aí Deus voltou para ali e ela teve mais 2 filhos, Issacar e Zebulão. Está crescendo. Mas aqui é o que? Deus está permitindo. Por quê? Porque tinha que se formar uma grande nação. Deus estava formando a sua nação. Essa nação iria seguir os preceitos e os mandamentos de Deus, como Abraão, Isaac e Jacó também seguiu. Então a descendência de Abraão tinha que seguir os preceitos de Deus. As outras nações não, porque já estava corrompida. Então Deus está criando a sua nação, que através da sua nação ele iria abençoar as outras nações. Então nós vemos aí que Lia teve mais 2 filhos. Então ela teve um total de 6 filhos com Jacó. Aí Deus lembrou de Raquel, porque ela viu que a sua concorrente, que é a sua própria irmã, estava dando mais filhos para Jacó, mas porém, Jacó, a mulher amada de Jacó era Raquel. Deus
ouve as preces de Raquel e concede José como filho. Esse José como filho já muda totalmente a história. Ele já se torna o filho preferido de Jacó. Por quê? Porque ele é o primogênito da sua esposa amada, a quem ele amou primeiro. Se a gente voltar lá na história, a gente vê que quando Jacó viu Raquel, os dois se apaixonaram. E ele trabalhou para o sogro para casar com Raquel. Mas por ela ser mais nova, quem tinha que casar primeiro era Lia. Mas o amor de Jacó era por Raquel. Então nasceu José, sendo o primeiro filho do casal, sendo o filho primogênito do casal, José. E Deus abençoa novamente ela tem um caçula. Com o nascimento do caçula, ela morre no parto. Ela acaba morrendo, então ele chamou Benjamim. E aí se torna, Jacó tem 12 filhos. 12 filhos com essas mulheres. Aí começa a nascer a nação de Israel. Os filhos de Jacó. E aí eles se tornaram os 12 chefes das 12 tribos de Israel. Vamos comigo ao capítulo 49 de Gênesis. Versículo 28, acompanha comigo aí. Gênesis 49, versículo 28. São estas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai, quando os abençoou a cada um deles. Abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Aqui, Jacó já estava para morrer, ele chama os seus filhos e concede as bênçãos para cada um deles. Para cada um deles. Vou só voltar aqui um pouquinho o slide, que pulou. Tá meio lento aqui. Tá. O capítulo 49 vai estar contando, depois a gente nós vamos ler alguns pontos, tá? O nome de cada filho e as bênçãos que Jacó foi dando para cada filho dele. Então o pai, ele tinha que abençoar os filhos antes da sua morte. Volta comigo lá no capítulo 42. Que ele vai falar sobre José. Quem que era José? O filho primogênito de Jacó e Raquel. Mas por que vai falar sobre José sendo o filho primogênito? É onde Deus estende as bênçãos através de Jacó. Através de Jacó para o seu filho José. Então as bênçãos que Deus fez, a promessa que Deus fez para Abraão, ele repetiu elas para Isaac. Ele transmitiu para Isaac. De Isaac ele transmitiu para Jacó. E de Jacó acaba transmitindo para José. Por que para José? José já não era mais o primogênito, ele não era o filho mais velho. O filho mais velho nós vemos lá que foi Rúben. Mas ele foi o filho mais velho da sua mulher amada. Então a união que Deus acabou aí abençoando, não é que Deus não abençoou os outros. Deus abençoou a todos. Mas aí Jacó transmite a sua bênção, as bênçãos que Deus tinha dado para ele, para José. Interessante, antes dele declarar suas bênçãos para José, José tem um sonho. Então, olha só. Deus começa a conversar com José, através de sonho. Ele conversou com Jacó através de sonho, e ele vem conversar com Jacó, com José. Então, Deus escolheu José para dar continuidade no plano dele. Claro que Deus usou todos os outros irmãos de José para formar a nação. Mas a promessa, que seria bênção, ele foi estendendo, passou de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó e de Jacó para José. E aí nós vamos entender, para a gente entender a história lá do Novo Testamento. Por isso que é bom estudarmos o Antigo Testamento, que nós vamos entender o Novo.
Acompanha comigo aí o capítulo 42. Os irmãos de José, eu vou ler alguns versículos, tá? Mas o 42 está contando aqui que os irmãos de José tinham ciúme dele. Por quê? Tudo que o pai fizesse de melhor dava para José. Túnicas, tudo era José. Porque José, ele considera José como seu filho mais velho, com a sua esposa. Jacó não desprezava os outros filhos, mas sempre tinha um filho que iria suceder o pai, que ia ser o sucessor do pai. Então o pai sempre tinha um filho que ele escolhia. Esse, se eu morrer, ele vai ficar no meu lugar. Então ele tinha escolhido a José. Nós vimos que Jacó acabou enganando o próprio pai e o próprio irmão. Mas Deus já tinha dito isso. Deus já tinha dito. Então foi um propósito de Deus, foi um plano de Deus. Vamos lá. Eu não comentei, tá? Mas quando Isaac morreu, que o Isaac foi o pai de Jacó e Esaú, os dois se encontraram novamente. Porque lembra que Jacó tinha fugido para não ser morto pelo irmão, mas porém ambos, Deus tinha abençoado os dois tinham recebido riqueza, os dois se encontraram. Depois, quando Isaac morreu, os dois foram enterrar o pai, junto com Abraão e Sara, no mesmo lugar. Quer dizer, acabou o ressentimento. Porém, cada um seguiu sua vida, cada um foi para um lado e para o outro. Deixa eu voltar aqui e contar o sonho que José teve. Tá? Volta comigo lá no capítulo 37. Tá? O sonho dele. Como eu estava falando aí, que Jacó e Esaú se encontrou, tá? O capítulo 35, vamos voltar mais um pouquinho. Porque eu acabei comentando com vocês que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, mas eu não falei o porquê. É o capítulo 35, versículo 10. Lá diz assim, ó: disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ser fecundo e multiplicar-te uma nação e multidão de nações, olha só, sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaac, dar-te-ei. Aqui ele está falando com Jacó. Então ele está abençoando a Jacó. Olha o versículo 22, do 35. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube. Eram 12 os filhos de Israel. Ruben era o primogênito. Por que ele não herdou? Porque ele acabou profanando o leito do pai. Acabou deitando com a concubina do pai. E ele achava que o pai não sabia, o pai sabia e guardou. Então ele perdeu o seu direito por causa disso. Aí, só para a gente entender, depois deles, tem Isaac e Isacar. Esses dois também perderam a sua primogenitura. Por quê? Porque com o desenrolar da história, tá, no capítulo 36, versículo 31 até o 43, eles têm uma irmã. E eles chegam numa terra, Jacó e seus filhos chegam numa terra, onde o príncipe lá dessa terra violenta a filha. Os irmãos ficam indignados. E Jacó, e eles fazem o casamento da filha. Porém, esses dois, eles fizeram um acordo, então não poderia quebrar o acordo. Só que nesse acordo tinha que ser da seguinte maneira: eles permitiriam o casamento, tá? Eu estou fazendo um resumo aqui do capítulo 35, 36, tá?
eles permitiriam o casamento porque os filhos de Jacó eram pertencentes a Deus, os outros não. Se eles seguissem os mesmos preceitos, quais seriam os preceitos? Tinha que todos os homens daquela terra tinham que ser circuncidados. Se eles fossem circuncidados, o casamento aconteceria. Então houve o casamento, todos aceitaram, todos os homens daquele reino, porque o rei chegou, conversou com toda a população, expôs a situação de toda a população e todos aceitaram. Então todos foram circuncidados. Naquela noite que todos foram circuncidados, então lembra da circuncisão que eu expliquei? Por que era feito em crianças com 8 dias? Por causa da dor, por causa da cicatrização que era rápida. E nessa noite em que todos foram circuncidados, eles passaram muito mal à noite. Eles não tinham força nem para levantar da cama, por causa da dor. A recuperação não era de um dia para outro. A recuperação levava semanas, dependendo da pessoa. O remédio que eles usavam eram ervas que eles faziam e ia colocando em cima das feridas, para ver se curava. Então esses 2 filhos combinaram com os outros irmãos, porque já estava todo circuncidado, entraram na cidade e mataram todos os homens. Eles estavam impossibilitados de lutar, porque não tinha força para levantar da cama. Inclusive matou o rei e o príncipe. Então mataram todos os homens daquela cidade, para resgatar a sua irmã, para resgatar a dignidade da sua irmã. Então com isso eles também perderam o direito. Perderam o direito de primogenitura. E assim, cada um deles foram cometendo um delito que acabaram perdendo esse direito. E José sempre permaneceu fiel a seu pai e a Deus, primeiramente a Deus e a seu pai. Então, isso foi um dos motivos em que o pai amava cada vez mais o seu filho José. E José teve um sonho, olha só, capítulo 37, versículo 5 em diante. Deus aparece para José em sonho e mostra para José o que vai acontecer futuramente. José conta esse sonho para os seus irmãos. Não sei se vocês estão vendo o slide aí. O primeiro sonho é do feixe. Ele sonha com o feixe, onde os feixes se inclinam. E o feixe maior também. Então, olha só. Acompanha comigo o versículo 5. Capítulo 37. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse, rogo-vos, ouve este sonho que tiver. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? Os irmãos entenderam o sonho dele. José ainda não estava entendendo, mas ele contou inocentemente. Os irmãos entenderam. Olha o que os irmãos falam. Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Então olha só, eles entenderam o sonho e começaram a odiar o irmão. Versículo 9, teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que isso já foi outra noite, tá? Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante a mim. Tá, esse sol, a representação era o pai dele. A lua, a mãe. E as 11 estrelas eram os irmãos. Então, no segundo sonho, o pai e a mãe dele se encurvavam perante a ele. Aí o negócio ficou mais feio pro lado dele. Acompanha comigo a leitura. Versículo 10. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Olha só.
O pai também entendeu e puxou a orelha dele. Chamou a atenção dele. Ah, que sonho que é esse? Eu e sua mãe, nós vamos inclinar a você? Mas olha só, versículo 11. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então Jacó entendeu que aquele sonho tinha algum significado. Jacó entendeu que Deus estaria conversando, que Deus estaria revelando algo que iria acontecer para José. Ele entendeu, então ele guardou dentro de si isso daí. Versículo 12. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu José: Eis-me aqui. Então vamos lá. O que, que os homens tinham fazer naquela época? Eles cuidavam de todo o rebanho. Então, como eles viviam numa região Se deu a quantidade onde... certa, já. Gente, tem alguém com o microfone ligado. Desliga ele para nós, por favor. Aí, obrigado. Vamos lá. Como naquele período, tá? Eles eram nômades, porque eles viviam de lugar por lugar. Então, os homens eles tinham que cuidar dos rebanhos. As mulheres cuidavam das tendas, das crianças. E naquela região, o pasto era muito escasso. O que seria o pasto? Né? Seria comida para os animais. Era muito escasso. Então, como eram muitos animais, onde eles achavam pasto ali, plantações verdes para que serviam de alimentos aos animais, eles ficavam. Quando acabavam, eles iam procurando outro. Com isso, chegava eles a ficarem longe do acampamento. Até dias longe do acampamento. Se eles voltassem para trás, demoravam dias para chegar até o acampamento. Então já tinha passado aí várias semanas. E o pai, sem notícias, chama José e fala: Vê, eu sei que seus irmãos estão em Siquém, mas vê como que eles estão, se tem comida, se estão precisando de alguma coisa, vai até lá. Então os 11 irmãos já estavam cuidando. Os 11 não, os 10. É porque ainda tinha Benjamim, era criança. Então manda José até os irmãos. E José vai. Ele pega a túnica, o pai dá a túnica, né, que o pai deu para ele, e vai até atrás dos irmãos. E no meio do caminho, ele encontra um homem, pergunta, vão falar, estão lá para a terra de Siquém. E José vai até lá. Quando José chega, os irmãos vê José, eles aproveitam da situação. Eles acabam prendendo José e jogando no poço. Porque já tinha ciúme, estava longe, e eles fazem um plano. Acompanha comigo, eu vou ler a leitura para a gente entender, tá bom? É o capítulo 37, versículo 18 em diante. De longe, então José estava chegando próximo aos irmãos e eles avistaram a José. De longe ouviram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizendo um ao outro: Vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas. E diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão sonhos. Mas Rubem, que era o mais velho, ouvindo isto, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubem: não derramarei sangue, lançai-o nesta cisterna. Cisterna era um poço, então eles cavavam um poço, era um poço que não tinha água, estava seco, era chamado de cisterna, era um poço fundo, tá? Então olha só, continuando aí a leitura, versículo 22. Lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto diz para livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que o chegou, José e seus irmãos despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. Então eles tiraram a túnica de José, certo? E tomando-o, lançaram na cisterna vazia sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas
vinha de Gileade, caravana de ismaelitas. Vocês recordam quem são os ismaelitas? Alguém quer responder para mim? Gostaria que alguém respondesse aí ou participasse. Ismaelitas. O que significa ou o que quer dizer? São os filhos de Ismael, filho de Agar com Abraão. Isso. Então, analisando, eles são parentes, São os descendentes. descendentes de Abraão. Então, olha só a diferença, né? Os filhos de Isaac e de Jacó seguiram os preceitos de Deus. Os filhos de Ismael, já os descendentes, já não. Conheciam sim, mas eram mercadores, eles compravam pessoas e revendiam, então se tornaram homens cruéis. Não todos, tá? Mas olha só. Cadê aqui, ó? Versículo 25, né? Ismaelitas vinham de Gileade, seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito, eles levavam para vender lá. Então disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendemo-los aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram, quer dizer, chegaram até eles, e tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Esses levaram José ao Egito. Tendo Rubem voltado à cisterna, Rubem não sabia, tá? Eles aproveitaram que Rubem saiu e acabou vendendo seu irmão aí. Tendo Rubem voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes. E voltando a seus irmãos, disse: Não está lá o menino. E eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. Enviaram a túnica ao talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai. Ele disseram: Achamos isto. Vê se é ou não a túnica de teu filho. Mentiram para o pai. Mentiram. Ele a reconheceu e disse: É a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então, olha o que se passou na cabeça do pai. No caminho, então ele se arrependeu, porque ele mandou seu filho até os irmãos, e no caminho, ele, na cabeça dele, pensou que algum animal feroz acabou atacando José e acabou aí devorando ele. Então ele ficou muito triste, abatido com essa notícia. Então, versículo 34. Então Jacó rasgou suas vestes, e se cingiu de pano de saco, e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos seus filhos e todas suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: Chorando, desceria meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Então José foi parar na casa de um comandante do Faraó. E o que sucede ali? A gente vê, eles viram, os filhos de Jacó, viram que o pai realmente amava profundamente o seu filho. E eles carregaram essa culpa com eles até reencontrar José novamente. Eles sabiam que José poderia estar vivo, só que nenhum deles chegou ao pai e contou a verdade. Nenhum. E Jacó, ele chorou muito porque, além de ele ter perdido a esposa amada, porque ela morreu no nascimento do caçula, Ismael, aqui a Raquel já estava falecida, e também acabou perdendo seu filho que ele tanto amava. Então ele perdeu a esposa amada e o seu filho mais amado. Não é que ele não amava os outros, é porque ele era o filho mais velho da sua mulher amada. Certo? Tudo bem? Até aqui? Tá, aí
acontece o desenrolar da história de José na casa de Potifar, que era um comandante do faraó. Tá? O que acontece? Olha só, os sonhos de José começam a ter fundamento. Ele começa a interpretar sonhos. Vamos analisar comigo o capítulo 39. Eu vou ler alguns pontos aí, tá bom? Capítulo 39. Antes de eu ler, aí eu li o versículo 24 em diante do capítulo 38, mas depois vocês veem aí que está contando a história de Tamar, que acabou aí também adulterando e fazendo algo de errado. Aí naquele período, normalmente, quando nasceu menino e menina, ele já predeterminava o casamento dos dois, certo? E Tamar, ele acabou aí traindo a nora, porque ela já era mais velha. Enfim, aí a história vem que ele teve um filho, o filho morreu, aí ele tinha prometido o filho mais novo para casar com a nora, porque era o costume da época, né? Então, para manter o nome do filho mais velho, a mulher tinha que casar com um irmão, com um cunhado mais novo. Se ele morresse, se o marido morresse, ela tinha que casar com o mais novo para manter o nome da família. E um dos filhos de Jacó acaba negando esse direito, né, e acaba deitando depois com a nora, e ele reconhece, enfim, a história aí vem desenrolar. Então, vem contando a história que cada filho de Jacó foi cometendo delitos durante o período. E Jacó, ele ficava sabendo toda essa história aí. Então, aí na hora, quando chegar na hora das bênçãos, quando ele está no seu leito, próximo a morrer, ele chama os 12 filhos dele, ele começa a abençoar os filhos. Então, a bênção da promessa cai em José. Depois cai em José. Mas eu vou voltar aqui para o capítulo 39, que isso que eu estou falando para vocês está lá nos capítulos posteriores, tá bom? Então nós vamos chegar neles logo, logo. Vamos lá, o capítulo 39. Acompanhe comigo o versículo 2 aí. Então nós vimos que José foi levado para o Egito, e ali ele foi vendido para o comandante do faraó. Então, versículo 2. O Senhor era com José. Mesmo José sendo vendido, ele sempre acreditou em Deus, e ele tinha esperança que um dia Deus iria fazer com que ele voltasse até o seu pai e seus irmãos. Ele não guardou rancor nenhum dos seus irmãos. Então, olha só. E com isso, Deus continuou, foi com ele. Que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Então, para Potifar saber que Deus era com José, José demonstrava no seu dia a dia, na sua vida, que Deus, existia um Deus e que Deus estava cuidando dele. E possivelmente ali, em alguma outra oportunidade ali, José teve a oportunidade de falar de Deus para o Potifar. Então Potifar reconhecia que Deus estava com José. Até então que os egípcios, eles reconheciam as suas divindades, que eram outros, né? Então eles tinham essa convicção que todo homem precisava de uma divindade, que todo homem era regido por uma divindade. Então José teve alguma oportunidade ali e acabou se comentando a sua fé em Deus, falando de Deus sobre Potifar. E Potifar reconheceu a presença de Deus na vida de José. Então ele reconhecia. Ele via como José, tudo que José fazia, ele confiava em José. Então, através de José também, as coisas deles prosperavam. Então ele tinha toda essa confiança e reconhecia que José tinha um Deus e Deus cuidava de José. Versículo 4. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa. Ele passou as mãos tudo o que tinha. Então ele confiou totalmente em José. Ele colocou José acima de todos ali. José poderia cuidar de tudo. A única coisa que o próprio José, Potifar não falou isso com as próprias palavras, mas a única coisa que José não poderia jamais mexer, ele já tinha isso na consciência dele, pelos ensinamentos que ele recebeu do pai, pela temência que ele tinha de Deus, que tudo estava sob
os cuidados dele, com exceção da esposa do seu patrão, vamos dizer assim, né, do seu dono. Mas acompanha comigo a leitura, tá? Vamos para a leitura. Então Deus foi abençoando José na casa de Potifar. Tudo que José fazia, Deus ia abençoando e prosperava, tá? Versículo 7. Aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha só. Então, José sabia, se ele fosse se deitar com a esposa do seu patrão, do seu dono, ele não estaria pecando contra o próprio dono, estaria pecando primeiramente contra Deus. Contra Deus. Porque ele sabia que ela era uma mulher casada. E outra, ele morava na casa deles, e a única coisa que ele não poderia chegar perto era da esposa, ele sabia disso. Mas ela insistiu, depois aí continua a leitura, ela insistiu e acabou acusando José. José, olha a atitude do José. Versículo 10, falando ela a José todos os dias ela tentava José, todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos. Olha a força e a fé de José. Sucedeu que certo dia, versículo 11, veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Ele fugiu. Ela tentou pegar eles à força e ele fugiu. E ela foi e contou para o marido. Só que ela contou a versão dela. Ela mentiu. O que ele fez? Ele jogou ele na prisão. Potifar pegou José e jogou na prisão, porque ele deu ouvido à sua esposa. Só que José fugiu. José não foi na conversa dela. Olha o versículo 3, ó. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido, esse hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Olha só, tá vendo como que ela inverteu a história? Colocando a culpa em José. Jamais ela iria falar que foi ela que foi atrás. Até então, se ela falasse isso, ela seria morta. Mas ela colocou culpa em José. Com isso, o marido ficou sabendo da história e colocou ele na prisão. Na prisão, ele estando na prisão, ele não esmoreceu, não ficou triste e continuou buscando a Deus. E com isso, dentro da prisão também, Deus estava com ele. E José era tão íntegro que o próprio carcereiro confiou em José e colocou tudo sob os cuidados dele. Com isso, José tinha até livre caminho, ele poderia sair e entrar da prisão, a hora que ele quisesse. Mas ele permaneceu ali fiel. Aí, nesse período, tinha 2 homens funcionários do faraó que estavam presos. Alguns delitos eles cometeram, ou algo que eles falaram que o faraó não gostou e mandou prender esses 2 homens. Então, cada um teve um sonho. Aí, olha só, vamos para o capítulo 40 agora. Eu vou ler do 1 até o 8, tá bom? Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pôs-los a cargo de José. Então ele confiava totalmente em José, para que o servisse. E por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um seu sonho, na mesma noite. Cada sonho com a sua própria significação. E o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados.
Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou, olha só, versículo 6, tá? Vindo José pela manhã, então quer dizer, eles estavam presos. Aí aqui mostra para nós que José, por ele ter ganhado a confiança e ser íntegro ali, o copeiro deixava, o comandante ali da prisão deixava ele sair e entrar. Porque ele sabia, ele estava vendo ali a índole de José. Então José, ele teve essa oportunidade aí de poder sair e entrar, tá? Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Naquele período, os egípcios, todos eles, todo sonho para eles tinha um significado. E eles davam a vida para saber qual que era esse significado. Para eles era muito importante o significado de um sonho. Então, enquanto eles não descobrissem esse significado, isso era desde o rei, desde o faraó, até o servo. Eles tinham dentro de si, eram a crença deles. O sonho tinha um significado para eles. E eles faziam de tudo, davam até a própria vida para descobrir qual o significado que era esse. Tá? Então eles estavam ali com o coração turbado por causa desse sonho, não sabia o significado. Então ele conta o sonho para José. Tivemos um sonho, e não há quem possa interpretar. Disse-lhe José, olha a atitude de José. Vamos analisar e prestar atenção na atitude de José. Porventura, não pertence a Deus as interpretações? Olha só o que José faz. José coloca Deus no meio e fala, o sonho e interpretação pertence a Deus. Para ele chegar e fazer essa pergunta para aquele copeiro, ele também teve alguma oportunidade e aproveitou e falou de Deus para esses homens. Os homens, conhecendo a José, a índole dele, a integridade dele, acabou contando o sonho para ele aí. José fala, conta-me o sonho, porque a interpretação pertence a Deus. E cada um deles contou o sonho, tá? Então cada um deles contou o sonho e José interpretou o sonho aí deles. Então, um sonhou da seguinte maneira. O copeiro-chefe, eu não vou ler, mas vou resumir do versículo 9 em diante, tá? Ele sonhou que ele tinha uma bandeja, um cesto na mão, cheio de uvas, ele espremia as uvas e dava no copo do faraó. Esse foi o sonho dele. Acompanha comigo aí, vamos ler, tá? Vamos ler, vou ler. Versículo 9. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse, em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar, a vide havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. E o copo de faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de faraó, e o dei na própria mão de faraó. Olha só, lembra que eu falei que quando você faz um suco da própria uva, assim, ela é puro álcool? Então, olha só, ele pegava a uva e espremia diretamente no copo, e dali dava diretamente para o faraó beber. Era o vinho. Versículo 12. Então lhe disse José, esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo. E tu lhes dará o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças bênçãos de mim a Faraó, e me faça sair desta casa. O que José sabia? Se o copeiro, se ele voltasse para lá, para o faraó, e ele comentasse sobre José faraó, o faraó tinha o poder de tirar ele da prisão, de dar liberdade para ele. Com isso, ele poderia voltar, quer dizer, a esperança dele era voltar para a casa do seu pai. Então, se ele tivesse liberdade, ele poderia muito bem viajar para onde ele quisesse. Então, ele poderia voltar para a terra do pai, para onde o pai estava.
Versículo 15. Porque de fato, fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusesse nessa masmorra. Então, quer dizer, ele está falando, eu sou inocente. Ele foi preso injustamente. E mesmo assim ele permaneceu firme. Olha o versículo 16. E vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José, eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então disse o Faraó, disse José, a interpretação é esta, os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Está vendo a interpretação? Deus deu a interpretação para que José transmitisse para esses 2 homens, e após 3 dias aconteceu o fato. E aí foi. Agora, olha o capítulo 41. Passados-se 2 anos completos. Então, durante 2 anos depois que o copeiro voltou para o seu cargo, ele não lembrou de José. José, daquele momento, permaneceu mais 2 anos na prisão. E mesmo assim, ele foi paciente e confiando em Deus. Mesmo assim. Né? Passados-se 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar que ele de pé, então agora o sonho do Faraó. Tá? Então, como que ele sonhou? Tinha 7 vacas magras e 7 vacas gordas. As 7 vacas magras, elas engoliram ou comiam as 7 vacas gordas. Depois ele teve um outro sonho. Sonhou com 7 espigas gordas e 7 espigas magras. As 7 espigas gordas, eu estou fazendo um resumo, tá? Engoliram as 7 espigas magras. E quando o faraó acordou, esses 2 sonhos foram em seguida. Ele sonhou, acordou, depois dormiu de novo, sonhou novamente. Ele ficou preocupado, ele queria saber qual o significado desse sonho. Lembra que eu falei que para os egípcios todo sonho tinha um significado e eles faziam de tudo, da própria vida, para saber o significado desses sonhos? Então o que acontece? Ele chama magos de tudo quanto é tipo. Ele chama homens para tentar interpretar esse sonho. Porém, ninguém consegue interpretar esse sonho. E ele fica indignado. Ele fica indignado diante dessa situação. Porque ninguém consegue interpretar o sonho dele. Aí, acompanha comigo aí o versículo 11 do 41. O copeiro lembra de José nessa situação. Depois de 2 anos, ele lembra de José. Versículo 11. Tivemos um sonho na mesma noite. Eu e ele. Ele está falando dele e do padeiro. Sonhamos e cada sonho com sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhes os nossos sonhos e ele nos interpretou, cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Aí o faraó falou, opa, então manda chamar ele. Manda chamar ele que eu quero saber. Versículo 14. Então o faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. E ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se ao faraó. Então olha só. Deram a oportunidade de José se arrumar, se cuidar,
para aparecer diante de uma autoridade. Ele foi. Chegando lá, versículo 15. Esse lhe disse: tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, pode interpretá-lo. Então ele perante o faraó fala para ele: ninguém conseguiu interpretar meu sonho, mas ouvi dizer que você consegue. Olha a atitude de José. Olha a atitude dele, versículo 16. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável ao faraó. Olha só. Por que será que os outros não conseguiram? Porque a atitude deles não foi igual a de José. Cada um dos outros tentaram fazer do seu próprio conhecimento, da sua própria vivência, enfim, foram todos em vão. O que José fez? Não sou eu que interpreto, é Deus. É Deus que interpreta ele. Olha só a atitude de José diante da situação. Ele poderia muito bem, estou diante do maior homem, o homem mais importante de todo o reino, o rei. Então é o momento de eu falar, de eu me vangloriar e falar, eu vou interpretar o seu sonho. Ele ia cair num grande erro, com certeza. Foi o que aconteceu com os outros. Mas ele não, ele permanece íntegro com Deus e fala, não sou eu, é Deus que interpreta. Tá vendo a atitude? Aí o faraó contou o sonho para ele. O faraó contou o sonho das 7 vacas magras que engoliram as 7 gordas e das 7 espigas magras que engoliram as 7 espigas gordas. E José aí responde para ele. Olha o versículo 25. Nós não vamos ler tudo, tá? Por causa do nosso tempo. Inclusive, eu não sei nem que hora que é. Falta 5 minutos. Nossa, 5 minutos, tá vendo, gente? Ninguém me corta, eu vou falando, né? Mas é bom, se a gente ficar aqui, nós ficamos o dia todo. Mas eu vou terminar esse caso dos sonhos, tá? Na próxima aula a gente continua. Então ele interpreta, olha só, versículo 25. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou ao Faraó o que há de fazer. Olha o que ele fala. Deus manifestou a Faraó. José novamente falando que é Deus, não é ele. Então aí ele dá a interpretação. As 7 vacas gordas e as 7 espigas gordas são 7 anos de fartura. E as 7 vacas magras e as 7 espigas magras são 7 anos de pobreza. Durante 7 anos a terra vai produzir. E se você tiver sabedoria, colocar alguém com sabedoria para cuidar disso, através de 7 anos você vai conseguir passar os 7 anos de pobreza ou de seca, de miséria. A terra não vai produzir, não vai ter água, não vai ter comida. Ele interpreta. Ele interpreta, não, ele passa a interpretação. Então José é um profeta, ele é um mensageiro. Por quê? Porque ele está passando a mensagem que Deus mandou para Faraó. Profeta. Profeta é aquele que recebe a mensagem e transmite ela de acordo com o que Deus pediu. Tá? Não é falar o que vai acontecer amanhã, mas é o que mas Deus revelou para ele. E Faraó se agrada com essa interpretação. E Faraó começa a pensar, quem será que é esse homem que eu possa estar colocando, hein? Aí olha só, além de José interpretar, ele dá a solução para o Faraó. Olha o versículo 34. 33, 34. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Além dele interpretar o sonho, ele dá uma instrução para Faraó. Escolhe um homem que tem essa capacidade para isso. Versículo 34. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra, e ele dá a solução. E tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Faraó se agrada, aí Faraó pensa assim, quem será que eu vou colocar? Olha o versículo 37. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais.
Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, um homem como este, olha só, inverteu toda a situação, em que é o Espírito de Deus. Opa, olha o Faraó falando de Deus, não conhecia, mas pela atitude de José, é claro que antes de José chegar até Faraó, ele foi buscar alguma informação. Então passaram, não, ele tem um Deus que está com ele todo momento. E ele reconhece. E ele coloca José como administrador, versículo 40. Administrará a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Pronto. Ele colocou o dedo na mão de José. E aí José se tornou governador, o segundo homem mais importante da época, no Egito, em toda a terra conhecida. Tá? Lembrando que naquele período o Egito era quem dominava. E com isso daí José foi liberto da prisão, se tornou governador do Egito, e ele, guiado por Deus, sempre procurou a Deus, mesmo na sua maior glória da sua vida, andou-se com Deus e Deus foi prosperando, e assim vai. Nós terminamos a nossa aula por hoje. Na próxima aula a gente vai falar sobre os 7 anos, tá, de fartura, e depois os 7 anos de fartura. José administrou 7 anos aí perfeitamente, guiado por Deus, e na próxima aula a gente vai entrar aí nos 7 anos de seca, sem alimento, sem nada, e que ele reencontra os seus irmãos. Mas terminamos por aqui. Gente, eu só vou, antes da Elisete fazer a chamada, só vou finalizar aqui a gravação. Depois da gravação, vou ficar por aqui. Se alguém quiser fazer pergunta, conversar, fica à vontade. Tá? Que Deus abençoe a todo mundo, todos vocês. Tenham uma boa semana. Continua a leitura. Diante dessa explicação e a leitura, vocês vão ver como vocês vão conseguir entender e assimilar aí as palavras das Escrituras. Tá? Lembrando que quando vocês encontrar uma palavra que não conhece ou desconhecida, vão até o dicionário, procuram para saber o significado. Cada palavra vai ter vários significados. Né? E você vai pegar aquele significado que vai encaixar na frase. Tudo bem? Que Deus abençoe a todos. Então, até a próxima aula. Como eu comentei, ficarei aqui por alguns minutos, tá? Quem quiser comentar, fazer pergunta,